Chegamos ao segundo tópico da nossa lição, lição que estamos considerando acerca do Filho de Deus. Nesse segundo tópico, vamos considerar Cristo, o Pai e os anjos. Vamos entender um pouco sobre estes personagens, né? Cristo, que é o Filho, o Pai e os anjos. Qual é o relacionamento entre Cristo e o Pai? Então, irmão Dilei, o próprio Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Então, o relacionamento entre Cristo e o Pai é de perfeita unidade, né? Harmonia plena. Eles são um em natureza, em caráter e propósito. Embora essa unidade perfeita que existe no relacionamento entre Cristo e o Pai não apaga a personalidade de nenhum. São seres distintos e separados, mas um em pensamento, em unidade, em caráter e natureza. Muito bem, então são seres supremos no universo, né? Sim. Existem alguns pensamentos que falam sobre os dignatários celestiais e incluem, inclusive, neste pensamento, a figura do Espírito Santo, né? Mas o foco da lição aqui é apresentar, é mais direcionado ao Pai e o Filho. Mas compondo, né, essa divindade celestial, além do Pai e do Filho, nós temos o Espírito Santo. Que forma o trio celeste, né? Exatamente, que forma a triunidade celestial. Muito bem. Pergunta B. Qual é a posição de Cristo em relação à dos anjos? Então, a posição de Cristo em relação aos anjos há uma diferença bem clara, explícita na Bíblia. Cristo está em posição superior aos anjos. Ou seja, Cristo é Deus, Criador. Os anjos são seres criados. Então, Cristo está acima dos anjos. Os anjos prestam homenagem e honra a Cristo, porque Ele é Deus, Criador. E o apóstolo Paulo, por exemplo, entendeu a divindade de Jesus. Na sua carta aos Romanos 9, versículo 5, ele diz que Cristo é Deus acima de todos e bendito para sempre. Então, Cristo é supremo, é um ser eterno, um com o Pai. A própria Bíblia diz que no princípio era o verbo é a palavra é Cristo. E ele estava com Deus e ele era Deus. Em Cristo havia vida original, não derivada, não emprestada. Agora, já a vida dos anjos é diferente. Eles não têm vida própria, vida original. Eles dependem de Deus, da fonte da vida. Então, é uma diferença bem clara. Cristo é Deus, ser criador, e os anjos são seres criados. São criaturas, né? São criaturas, dependem totalmente do poder de Deus. Exato. Então, Cristo, aqui como Deus, ele como o Filho de Deus, né? Qual é o título da lição? Ele está numa posição altíssima, é o topo, né? Sim, acima como Criador dos anjos. Né? E bem mencionado, João 1, os três primeiros versos, fazem menção aí de Cristo sendo o Verbo que estava com Deus, era Deus, que participou de todo o processo da criação e que sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui é absoluto e nós podemos ainda olhar lá para Isaías. Eu não me recordo se é exatamente essa lição que menciona Isaías, que faz menção de Cristo, Deus forte, Pai da eternidade. Sim. Isaías 9, verso 6. Só não é exatamente. Em alguma lição desse trimestre vai aparecer aqui. Já anunciava, né, que seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mas, exatamente, e ali o profeta Isaías já frisando acerca de Jesus como o Deus eterno. Sim. Não como uma criatura gerada em algum momento, criada em algum momento por Deus,
como um semideus, como um anjo de uma classificação mais superior. Não. Cristo é Deus. Deus forte, Pai da eternidade. Não é filho da eternidade. Ele é Pai, é aquele Pai. que está exatamente no topo. Irmãos, a lição, essa primeira lição, ela reforça exatamente esse aspecto para deixar bem fixado na nossa mente de que Cristo, ele não é um ser criado, não passou a existir em algum momento da eternidade. Cristo não foi criado por Deus em algum momento, séculos ou anos ou milênios anteriores, ou da criação, ou alguns pensam em Jesus apenas como passando a existir a partir do seu nascimento em Belém. Não, não é isto. Ali foi a sua encarnação. Cristo é um ser eterno, tão eterno quanto o Pai, tão eterno quanto o Espírito Santo. Sim. Tão Deus quanto o Pai e o Espírito Santo. Em essência, os três são os grandes dignatários do universo, criadores de todas as coisas. Irmão Dilei, é um texto também na inspiração que diz que Cristo é o Filho de Deus, pré-existente, com vida própria. Fica muito claro que ele não foi criado. Ele é pré-existente com existência própria. Ele é a própria vida. Exato. A nota cita alguns aspectos, mas nós vamos reforçando nessa ideia de Cristo como o Criador, mas nós vamos deixar os comentários que são apresentados aqui para algumas perguntas que nós vamos ter mais adiante que vão aprofundar mais o tema. Sim. Então vamos encerrando esse segundo tópico, que apresentou um pouco sobre Cristo, o Pai e os anjos, apresentando a distinção que existe entre Cristo, o Pai, com os anjos. Porque não existe distinção em caráter, não existe distinção em poder, não existe distinção em eternidade entre Cristo e o Pai, pois ambos são um, no sentido de divinos, mas pessoas distintas. Mas existe um abismo, não um abismo, mas uma distância muito grande entre Cristo e o Pai, Deus e os anjos, criaturas, né? Criaturas. Entre Criador e criaturas. Esse é um assunto bastante especial e que talvez em algum momento não fica tão claro assim para todas as pessoas. E se você está entre esse grupo de pessoas que talvez tenha algum questionamento, alguma dúvida, não conseguiu ainda entender a amplitude de quem é Cristo de fato e os demais e os seres criados, né, abaixo dele, você pode mandar uma mensagem para a gente através dos canais que estão sendo apresentados na tela. Mande uma mensagem, fala assim: olha, naquela lição eu estava acompanhando vocês, mas eu ainda tenho dificuldade de entender esse aspecto acerca da divindade de Cristo, a diferença entre Cristo e os anjos. Vocês podem me ajudar? Manda uma mensagem simples assim e nós teremos o maior prazer de estar respondendo vocês, de estar ajudando vocês a alcançarem um conhecimento melhor acerca de quem é Jesus. Porque isso é importante, isso importa, isso é algo muito importante, sabermos exatamente quem é Jesus. Pois se Jesus for menor do que, se na nossa compreensão, né, entendermos ou pensarmos que Jesus é menor do que quem ele realmente é, saiba que o sacrifício de Jesus é diminuído na mesma proporção. E se Jesus é alguém pequeno, uma criatura, o sacrifício de Jesus não tem qualquer valor e serventia para a nossa salvação. Só tem valor e só tem serventia porque ele realmente é Deus. E Deus deu a sua vida em nosso lugar.